Ah, esses caras que saíram aí é tudo diabo, porque crente verdadeiro fica aqui na minha igreja. É só aqui, só as minhas águas, o meu batismo que salva. É só aqui no meu curral que tem pasto verdejante. É só aqui. Oi, meus queridos, vamos estudar a Bíblia mais um pouquinho? Eu quero responder hoje um comentário que foi feito em um dos nossos vídeos. Um irmão ou uma irmã, eu não me lembro exatamente, que disse que algumas igrejas, inclusive a que ele ou que ela era, usam um texto bíblico para culpar, para trazer peso às pessoas que saem dessa denominação. Então você está nessa denominação, se eu não me engano é a Congregação Cristã no Brasil, tá? Mas enfim, pode ser que outras usem também. Você está numa denominação e aí você decide sair. Ah, eu vou servir a Deus em outro lugar, em uma outra comunidade. Aí a igreja vem para você e abre o texto bíblico, ou cita de cor mais ou menos decorado, mas pode abrir o texto bíblico na primeira carta de João, no capítulo 2, e eles leem o verso 19. Na verdade, isso aqui é utilizado muito assim, quando você realmente está decidido a sair, às vezes até já saiu. Então as pessoas estão saindo da igreja, eles utilizam esse texto aqui, meio que para se referir a essas pessoas que estão indo embora. 1 João 2,19, eu leio na NVI, que diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então eles utilizam essa passagem bíblica para dizer, olha, esse povo que está saindo aí, esse povo que vocês estão vendo se apartar da igreja, eles não eram dos nossos, eles não eram crentes de verdade. Isso aí é um bando de mundano indo embora. Porque se fosse crente de verdade, ficaria, suportaria a doutrina verdadeira. Estão indo embora porque não são de verdade, não são dos nossos, não são de Deus. Quem está indo embora... Quem sair da minha igreja, da minha denominação, é porque é do diabo. Entendeu o argumento? É isso. É mais ou menos isso que eles querem dizer. Se saiu da nossa igreja, é porque é do diabo. Porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, tinha continuado aqui. Agora, o óbvio, né, para nós que queremos entender mais o texto bíblico, o óbvio para nós é: esse texto aqui está falando de uma denominação. Esse texto bíblico está falando da Congregação Cristã no Brasil. João, o autor, João, que escreveu a carta, ele era da Congregação Cristã no Brasil? Ele era da Assembleia de Deus? Ele era da Igreja Presbiteriana? João está falando de uma denominação quando ele diz isso? Então a gente precisa analisar esse texto, concorda? Então vamos dar uma olhada nele. E quando nós olhamos para o livro, a obra da primeira carta de João, João está lidando com um problema que está acontecendo em várias igrejas, várias. Tem uma seita chamada protognosticismo. A seita mesmo era o gnosticismo, mas é porque aqui na época era o início desse gnosticismo, por isso é chamado de proto. Proto quer dizer aquilo que vem antes, né? A primeira partícula ali, o que antecede. Então, o protognosticismo, ou o início, né, a anunciação desse gnosticismo já estava acontecendo nas igrejas. E o que era o gnosticismo? Assim, de modo bem grosseiro, tá? Só para um vídeo rápido, depois a gente pode até fazer um estudo aprofundado sobre, mas para um vídeo rápido, o gnosticismo era uma doutrina, era um pensamento, era talvez uma teosofia, uma mistura ali, como se Deus desse conhecimentos ocultos, secretos, e apenas alguns iluminados, apenas alguns que receberam a luz da iluminação, conseguiam, através do estudo da gnose, daí vem o gnosticismo, através da gnose, do conhecimento, conseguia aprender, receber essas revelações da divindade, do universo. Uma coisa bem
esotérica, algo que se assemelharia ao que nós hoje chamamos de esotérico, né, de esoterismo. Então, o gnosticismo, ele tinha fases, ele tinha níveis, graus. Já ouviu falar na maçonaria? Que o cara que ele vai subindo, escalando a maçonaria até chegar no grau 23, né? Se tornar grão-mestre da maçonaria, grau 23. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa, só que eram centenas de graus que o cara ia evoluindo, ia subindo, ia se considerando iluminado. Essa galera começou com esse pensamento dentro da igreja. Agora você imagine uma comunidade cristã ou várias comunidades cristãs com esse tipo de pensamento, de gnosticismo, de que uns são iluminados, outros não. Já imaginou o potencial de divisão que isso tem na igreja? Alguns irmãos se achando, né? Algumas pessoas se achando os iluminados, os donos de toda a iluminação e ciência que existe no universo. E eles diziam para os outros, vocês estão nas trevas, vocês são ignorantes. Vocês que não concordam comigo, quem discorda de mim, está em trevas. Quem discorda de mim não entendeu, não foi revelado ainda para ele. Então ficava essa dualidade dentro da igreja. João escreve essa carta e um dos objetivos é resolver essa dualidade, para mostrar que os verdadeiros iluminados são aqueles que têm comunhão. Os verdadeiros iluminados são aqueles que seguem a Jesus, fazem o que Jesus fez, que amam como Jesus ama. Os verdadeiros iluminados creem na historicidade de Jesus, na corporeidade de Jesus. Porque esses gnósticos, eles faziam uma divisão assim, o que é terreno, o que é humano, não presta, o que é físico, não presta. Bom é o que é espiritual, bom é o que está no mundo das ideias. Quase um platonismo. Quem já estudou Platão sabe mais ou menos do que eu estou dizendo. Então, o bom é a coisa que está no espírito. O do corpo não, o do corpo não presta. Então era comum, inclusive, esses irmãos pensarem assim, já que o corpo não presta, eu vou me entregar completamente aos prazeres, vou usar o meu corpo para satisfazer todos os prazeres que ele quer, porque ele está aqui é para isso mesmo. Agora, com a minha alma, com o meu conhecimento, a minha mente, eu vou dedicar aos conhecimentos profundos do universo e de Deus. Então eles faziam esse dualismo, né? O que dividia inclusive Jesus. Esses caras não acreditavam que Jesus veio em carne. Porque para eles, já que o corpo não presta, Jesus não pode ter vindo fisicamente em carne. Como que Deus veio num corpo imprestável? Não faz sentido para eles. Então eles diziam, Jesus não veio em carne. Jesus era um espírito ambulante que andava por aí. Ele tinha uma aparência de ser humano, era tipo um avatar. Ele só parecia humano, mas não era humano de verdade. Então, olha só como João começa a sua carta. Ele diz assim, o que era desde o princípio, João está falando de Jesus. João, o apóstolo que esteve com Jesus, ele que escreve essa carta. Ele está dizendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João está falando da experiência dele junto com os outros apóstolos. Ele está falando de Jesus, o que era desde o princípio. Lembra que João, ele escreve algo parecido? No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e era Deus. Ele começa parecido aqui na carta dele. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra da vida? Jesus Cristo. E João está dizendo, meus queridos, eu vi com os meus olhos, ninguém me contou. Está correndo aí uma ideia de que Jesus era só um espírito, um avatar. Eu vi. E mais, minhas mãos apalparam. Eu andei com ele, eu segurei ele. Estou falando do que eu vi, eu estou falando do que eu sei.
João, então, começa já com os dois pés no peito dessa galera protognóstica aí, mostrando que Jesus era real, fisicamente real, humanamente real. Ele esteve entre nós. E João começa a fazer também uma separação de luz e trevas, daquilo que é da luz e daquilo que é das trevas. João vai fazer uma separação, além dessa, daquilo que é de Cristo e daquilo que é anticristo. João vai fazer a separação daqueles que amam o seu próximo e daqueles que odeiam o seu próximo. Então vamos só dar uma analisada. Isso tudo aqui que eu estou falando é importantíssimo para vocês entenderem o versículo 19. Por isso que a interpretação da Bíblia ela requer um certo esforço. Mas é gostoso, vamos ver. A partir do versículo 5 do capítulo 1, João fala sobre andar na luz. Aqueles caras, os protognósticos, eles se sentiam iluminados, eles têm um conhecimento iluminado que Deus deu só para eles, só eles que têm essa luz dessa revelação. João está dizendo aqui agora o que é a verdadeira luz. E ele vai dizer no versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, Jesus, temos comunhão uns com os outros. Oh, meu queridão, se você diz que está na luz, você tem que ter comunhão uns com os outros. Se você é desses que só fala mal dos outros, que se sente muito superior aos outros, olha, você pode dizer que foi iluminado por alguma coisa, mas isso aí é só retórica, é só você falando, não significa nada, não representa nada, não serve para nada, não ilumina nada. Porque se temos comunhão com Ele, se temos a luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz e nele não há treva alguma, é o que João vai dizer aqui. Se nós estamos em Deus, nós estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso aí são coisas aliançadas. Se Jesus me purificou de todo pecado, é natural que eu tenha comunhão com os meus irmãos. E ter comunhão começa, é um princípio básico, ter comunhão começa comigo não me sentindo mais que os outros. Eu sou um igual, eu sou um redimido, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus, assim como você, nós somos iguais, não tem nada em mim que é superior a você. O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim. Então qualquer pessoa, já começa por aí, que olha o outro de forma hierarquizada, como eu já disse aqui em outro vídeo, de cima para baixo, você está abaixo de mim. Ele está dando claros indícios de que não está na luz, de que essa pessoa não é iluminada. Quem olha de cima para baixo, julgando os outros, como se ele fosse melhor e todo mundo fosse pior que ele, é um grande indício de que essa pessoa não está bem. E não é isso que essas igrejas fazem? Já começa aqui. Não é isso? As igrejas, alguns líderes religiosos, olhando de cima para baixo, julgando. Ah, esses caras que saíram aí é tudo diabo, porque crente verdadeiro fica aqui na minha igreja. É só aqui. Só as minhas águas, o meu batismo que salva. É só aqui no meu curral que tem pasto verdejante. É só aqui. Esse exclusivismo é muito perigoso e é um indício, um sinal de que não tem luz nenhuma nesse lugar. O versículo 9 do capítulo 2, olha o que ele diz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas, porque era isso que estava acontecendo nessas igrejas. Uma galerinha se sentindo superior, julgando os outros, de salto alto, sempre se achando mais que os outros. João está dizendo, olha, queridos, você detecta o amor de Deus, a presença de Deus numa pessoa, é através do amor. A gente precisa se lembrar do que Paulo escreveu, porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei.
Agora, presta atenção, né? O fruto do Espírito é amor. O fruto, no singular. O fruto do Espírito é amor. Mas a lista segue, né? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Essas coisas que se seguem após o amor são manifestações do amor. Porque o fruto do Espírito é amor. Se o Espírito Santo está em alguém, a primeira coisa que essa pessoa manifesta é amor. Se você diz ter o Espírito Santo e você vive de modo odioso, odiento, odiando todo mundo, não perdoa ninguém, guarda rancor no coração, humilha as pessoas, persegue pessoas, objetifica pessoas, isso não é amor. O Espírito Santo faz com que nasça no nosso coração amor, e é o que João está dizendo aqui também. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Depois, um pouco mais para frente, João vai pegar essas categorias e ele vai dizer, olha, existem os de Cristo e existem os anticristos. Os anticristos são esses que deturpam Cristo. São esses que não vivem em amor. Esses são os anticristos. Às vezes você está esperando aí um dia vir o anticristo, né, o chefão, lá no final do mundo, a marca da besta. Eu também acredito. Pode ser que venha mesmo. Mas já existem anticristos. O espírito do anticristo já age. E ele faz com que as pessoas deixem de amar. Essa é a questão. Aquele que não ama a Deus está nas trevas. Esses que estão nas trevas são chamados de anticristos. Então, João vai começar a partir do versículo 18. Filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. João está falando de novo. Olha, você está esperando que o anticristo vai vir. Você está pensando quem é, né? Será que é o presidente lá, o líder da Rússia? É o líder da França? Quem é? Já tem anticristo aí, vários. Ele vai dizer, por isso sabemos que essa é a última hora. Eles quem? Os anticristos que já estão por aí. Aí a gente entra no versículo 19 do capítulo 2. O eles se referem aos anticristos. Quem são os anticristos? Os que odeiam o seu irmão, os que não demonstram amor, os que não têm compaixão, os que não vivem em perdão, os que não têm graça, os que não olham com graça para as pessoas, esses que estão cheios de rancor, de ódio, que estão caçando briga o tempo todo. Esses são os anticristos aqui de João. E aí ele vai dizer, eles, os anticristos que ele acabou de mencionar, saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Está se referindo a quem? A alguém que saiu de uma igreja? Não, está falando de pessoas que estavam no meio da igreja, mas nunca demonstraram amor. Nunca demonstraram Cristo, nunca foram Cristo para ninguém, nunca foram Jesus para ninguém. E olhando para o capítulo 3, o versículo 11, olha o que João segue dizendo. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno. Então, olha, mais uma comparação aqui que João vai fazer entre Caim e Abel. Caim pertencia ao maligno. Qual foi a atitude de Caim? Odiar seu irmão, matar o seu irmão. Está vendo a relação que é feita entre os que são das trevas, os anticristos, no caso aqui agora Caim, os injustos, os filhos do diabo? Eles têm essa mesma atitude, que é não amar, não conseguir
amar. Por isso, o fruto natural deles é o ódio, a perseguição. Então o texto segue dizendo: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vocês estão vendo como se trata de amor, o que João está dizendo aqui? João está falando de amar e não amar. O anticristo, o que pertence ao diabo, aquele que está nas trevas, é o que não ama. É o que causa divisão nas igrejas. É o que olha para o seu irmão de cima para baixo. Esse é o que não ama. Então, para terminar, quando alguma igreja usa essa passagem para faltar com amor, na verdade, eles estão usando a passagem contra eles mesmos. Porque quem julga, quem olha para o outro que está saindo e diz: era tudo do diabo, por isso que está saindo. Se fosse dos nossos, permaneceria conosco. Saiu porque não era dos nossos. Esse tipo de palavra é errado, primeiro, que o texto aqui não está falando de uma denominação. Então, nenhuma denominação tem essa prerrogativa para olhar para si mesma e dizer: quem sai do nosso sistema religioso é porque não era dos nossos, não era salvo, não era para estar aqui. Nenhuma denominação tem esse direito. Isso se refere à Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, João, como um representante, um apóstolo da Igreja de Cristo, ele está dizendo: esses que saíram, esses quem? Os anticristos que ele acabou de mencionar. As pessoas que não amam, as pessoas que tratam o outro com desdém, com desprezo. Essas pessoas saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque os nossos, os que são dos nossos, agem com amor, agem com graça, agem com misericórdia, discipulam, acompanham, corrigem, caminham junto. Então, meus queridos, a verdade é que tem muita gente nas denominações que são anticristos, que estão nas trevas, que são filhos do diabo. Por quê? Porque não amam. Estão nas igrejas, vão toda semana, tá lá, direto, mas não amam, odeiam seu irmão, olham para os outros com desprezo, se acham superiores. Essas pessoas são anticristos e eles já saíram da igreja verdadeira faz muito tempo, só que não perceberam, porque eles estão numa denominação. Como eles estão numa denominação, então eles se sentem seguros. Eu sou da Igreja de Cristo. Não, você é de uma denominação. A Igreja de Cristo, você comprova a sua procedência da Igreja de Cristo, a sua entrada no reino de Deus, você comprova com amor. Porque o fruto do Espírito, o carimbo que todo cristão recebe, se converteu. Carimbo, amor. O Espírito Santo marca com amor. Se essa pessoa não ama, ela pode ser de qualquer denominação, mas da Igreja de Cristo ela não é. Por isso João diz: esses já saíram do nosso meio faz tempo, e saíram porque não eram dos nossos. Porque entre nós, o que reina é o amor. O amor que foi derramado de Deus para nós e transborda de nós para os outros. Entendido, meus queridos? Deixe seus comentários aí, eu quero saber se você já foi ameaçado com esse versículo também. Deixa aí, vamos continuar conversando. Coloque dúvidas aí, que assim que eu tiver tempo eu vou gravando mais coisas. Um abraço, até a próxima.